Capítulo 351 Entregar-se é vencer. Roel Ascart pensou que a aurora que viu hoje era significativa. Pelo menos isso o ajudou a entender alguns assuntos. Nora e os outros queriam um relacionamento estável com ele, mas isso por si só era uma contradição com o estado das testemunhas que o colocou aleatoriamente em situações perigosas. Então, a verdadeira questão agora era se ele poderia resolver essa contradição. Na verdade, havia um método plausível para fazer isso, apenas que era algo que ele nunca teria considerado no passado. Ele não tinha certeza se era possível desligar sua linhagem e evitar o estado testemunha, mas tinha certeza de que havia gatilhos para a invocação de sua habilidade de linhagem. Aplausos ainda podiam ser ouvidos da multidão distante. Nos degraus da mansão, Nora e Charlotte estavam começando a se sentir incomodadas com o silêncio iminente entre elas. Alicia olhou para Roel perdida. Ela podia sentir que havia algo errado com Roel, mas não podia fazer nada sem saber o que ele estava pensando. O tempo passou lentamente. Foi só quando Alicia finalmente chegou ao limite de sua paciência que Roel finalmente retirou o olhar do céu. Ele olhou para as 3 mulheres ao seu redor e disse: "Desculpe, eu deixei todos vocês preocupados. E não é nada. Senhor irmão, o que você estava pensando antes?" "Eu estava pensando nos problemas que têm me atormentado todo esse tempo." Roel levou algum tempo para organizar seus pensamentos antes de compartilhá-los. "Percebi que tenho evitado inconscientemente algumas decisões devido aos perigos trazidos pela minha habilidade de linhagem. Eu não queria implicar outros com minha condição, mas ficou claro para mim que minhas ações estão prejudicando aqueles ao meu redor. Eu sinto muito, Roel." As 3 mulheres reagiram de forma diferente ao pedido de desculpas de Roel. Alicia, que tinha dedicado sua atenção a esgueirar-se em mordidas de seu Lorde irmão, realmente não se sentia muito bem com o pedido de desculpas de Roel. Charlotte sentiu algo com isso, mas não foi particularmente forte, pois ela só conhecia Roel há um ano. Apenas Nora, que cresceu com Roel e foi constantemente rejeitada por ele devido ao seu interesse peculiar, sentiu fortemente o pedido de desculpas. Sua testa franziu quando ela pensou sobre os perigos que ela tinha passado com Roel na turbulência de março. "Roel, eu entendo onde você quer chegar, mas é impossível para você mudar sua linhagem. Grande poder tem um preço alto. Esta é uma regra imutável do nosso mundo. Eu sei que é assustador, mas você não pode deixar o medo de sua linhagem te segurar." Nora falou suavemente. O rosto de Charlotte ficou grave ao ouvir essas palavras. Ela se lembrou da viagem que fizera com Roel na Frota Dourada, e isso a esclareceu sobre as reservas que Roel tinha. Alicia também começou a franzir a testa. Ela se lembrou de como o corpo de Roel estava coberto de ferimentos toda vez que sua habilidade de linhagem era ativada. Roel olhou para o trio à sua frente com o coração pesado, parando um breve momento antes de continuar. "Você tem razão. É uma lei que o poder tem um preço, mas e se eu optar por abandonar uma parte do meu poder? Querida, você quer?" Charlotte olhou para Roel com olhos esmeralda arregalados, aparentemente buscando confirmação para sua dedução. Roel olhou para ela e assentiu. "Já me decidi. Nos próximos 4 anos na academia, farei o possível para aumentar meu nível de origem e controlar minha linhagem. Seria melhor se der certo, mas se não der certo, vou desistir de desenvolver minhas habilidades transcendentes. Voltarei ao feudo de Ascart e dedicarei meus dias ao desenvolvimento do território." "Ah, ele, senhor irmão." Essa revelação provocou exclamações chocadas de Alicia e Nora. Alicia agarrou as mangas de Roel, agitada, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir, enquanto Nora olhava para ele em pura perplexidade, incapaz de dizer uma palavra. Roel já havia antecipado tal reação, mas tudo o que podia fazer aqui era consolá-los com um sorriso tranquilizador. Na verdade, essa foi a decisão a que ele chegou após cuidadosa consideração. Essa era a única solução plausível que ele conseguia pensar para resolver esse dilema. Roel calculou que deveria pelo menos ser capaz de atingir o nível de origem 2 quando se formasse na Academia Saint Freya. Se sua habilidade de linhagem ainda era como um cavalo desenfreado até então, era improvável que ele fosse capaz de controlar isso. Nesse caso, ele retornaria ao feudo de Ascart, guardaria seus registros históricos, calçaria um par de luvas e se dedicaria aos campos. A partir de então, o talentoso prodígio que os cultos malignos estavam determinados a erradicar desapareceria da face do mundo. Não haveria mais sucesso na glória anterior de Oenstor e Roascart. Ele seria apenas um homem comum, vivendo sua vida humildemente. Talvez um velho Roel muitos anos depois se gabasse para seus filhos de que costumava ter uma chance de se tornar um especialista sem paralelo no mundo, mas ele escolheu a mãe deles. Este era um caminho que ele nunca ousaria percorrer no passado, mas ao perceber que aqueles que ele estimava gostavam dele por quem ele era e não por sua força, seus pensamentos começaram a mudar. "Se este mundo permitir, desejo passar o resto da minha vida em paz com aqueles que amo." A declaração calma de Roel de sua intenção surpreendeu as 3 mulheres diante dele. Nora agarrou ansiosamente a mão de Roel e perguntou: "Roel, você está realmente disposto a desistir da linhagem Ascart?" Ela mordeu os lábios nervosamente enquanto esperava a confirmação de Roel. Em sua opinião, a linhagem Ascart poderia ser considerada como um caminho para a divindade. Essa era a capacidade de explorar os poderes ilimitados dos deuses antigos. Estava além da imaginação quão grande era o potencial se Roel pudesse desenvolver plenamente essa habilidade.
Sem mencionar que os deuses antigos com os quais ele havia contratado também eram alguns dos deuses antigos mais fortes, como Grandar e Peitra. Tal poder era difícil de obter, e seria ainda mais difícil abandoná-lo. No entanto, Roel estava disposto a jogar tudo fora por eles. Nora não pôde deixar de se perguntar se ele se arrependeria de sua decisão no futuro. Em relação à pergunta dela, Roel levou algum tempo para examinar seu próprio coração antes de responder com um sorriso. Eu acho que na extremidade da linhagem Ascart está o poder de desafiar os deuses, mas alcançar poderes divinos realmente me traria felicidade? Se eu tiver que abandonar aqueles que amo para subir ao pico, prefiro não fazê-lo. Os despertadores da linhagem Ascart nunca terminaram bem. Eu ficava dizendo a mim mesmo que eu tinha que aprender com os erros de meus ancestrais para ter certeza de que o mesmo destino não se abateria sobre mim, mas o que isso deveria ser? Acredito que a lição a ser aprendida aqui é que nosso clã não deve ser tão obcecado com o passado. Nós derivamos nosso poder de descobrir a história, mas isso nos cega para o presente e o futuro. Desvia nossos olhos daqueles que devemos valorizar ao nosso redor. No final, Roel soltou um suspiro profundo. Charlotte pensou no verdadeiro final que aconteceu com Instor e Isabela, e sua expressão ficou triste. Ela pensou sobre isso por um momento antes de pesar. Querida, você já pensou em como os outros haveriam se você? Eu não acho que seja vergonhoso para mim abrir mão do meu poder para aqueles que eu aprecio. Acredito que aqueles que realmente me veem como amigo apoiarão minha decisão. Além disso, um transcendente de nível 2 de origem pode não ser muito para um despertador da linhagem Ascart, mas ainda não é nada para zombar no mundo em que vivemos. De fato, nosso pai também é um transcendente de nível 2 de origem. Alicia deu um aceno de apoio à decisão de Roel. Mesmo em um país importante como a teocracia de Saint-Mesit, um transcendente de nível 2 de origem definitivamente pode ser considerado no escalão superior, mesmo que não seja o mais alto. A maioria dos patriarcas anteriores da casa Ascart também estavam nesse nível. Essas palavras acalmaram o coração de Charlotte. Nora sentiu-se profundamente tocada pelos sentimentos de Roel. Roel sentiu que a atmosfera estava ficando um pouco pesada, então riu baixinho e disse: na verdade, não é nada demais. Vou ter que usar um par de luvas e sair com menos frequência. A vida útil de um nível de origem 2 deve ser suficiente para mim, só que provavelmente pareceria muito mais velho do que o resto de vocês quando chegarmos em anos. Só espero que você não me despreze quando chegar a hora. Claro que não, seu tolo. Você não precisa se preocupar com isso, querida. Eu resolvo isso para você. Há muitas maneiras de retardar o processo de envelhecimento. Minha força vital deve ser capaz de ajudá-lo com isso, embora eu ache que o efeito colateral de sua habilidade funcione perfeitamente bem nesse aspecto também. Não, acho que não quero cair nesse estado nunca mais. Esta regressão é realmente uma dor de se lidar. Os membros curtos são uma coisa, mas a vedação dos meus poderes me faz sentir realmente impotente. A ansiosa recusa de Roel à proposta de Alicia fez Nora cair na gargalhada. Contudo, se debatendo entre eles, a atmosfera finalmente se iluminou. A expressão nublada no rosto de Roel finalmente clareou, e ele sentiu como se o peso que pesava em seus ombros finalmente tivesse sido aliviado. Frustrações que vinham se acumulando em seu coração há anos estavam finalmente sendo resolvidas. O que ele precisava fazer agora era aproveitar sua vida no campus pelos próximos 4 anos e tentar o seu melhor para controlar sua linhagem. Independentemente de ter sucesso ou não, ele estava determinado a responder aos sentimentos deles e dar-lhes o relacionamento estável que desejavam até o momento de sua formatura. Roel esticou as costas preguiçosamente, sentindo-se mais revigorado do que nunca. Nora tinha um leve sorriso nos lábios enquanto seu coração à deriva parecia que finalmente havia encontrado seu porto. Charlotte já começava a imaginar a vida após o casamento. Enquanto os três estavam imersos nessa sensação de serenidade sem precedentes, um brilho de repente brilhou nos olhos de Alicia e ela murmurou para si mesma: isso significa que eu tenho até sua formatura para me livrar dos outros? As palavras de Alicia fizeram as outras duas mulheres estreitarem os olhos. Capítulo 352 O primeiro vence. Capítulo 352 O primeiro vence. Roel Ascart olhou confuso para Alicia, ainda sem entender o fato de que ele era uma sobremesa para as 3 damas diante dele. Quanto a Nora e Charlotte, arregalaram os olhos com desdém ao ouvir as palavras de Alicia. O comportamento humano instintivo quando apresentado a um conjunto de regras era obedecê-lo, mas havia simplesmente algumas pessoas no mundo que gostavam de procurar brechas para explorar. Alicia foi um exemplo perfeito. Para resumir, esta criança não tem escrúpulos. Estamos comemorando essa vitória compartilhada, então por que diabos você deve ir na direção oposta e pensar em roubá-lo antes da formatura? Mas agora que penso nisso, na verdade também faz sentido. Nora e Charlotte imediatamente notaram o ponto cego em seu plano atual. Não havia nada de errado com a solução proposta por Roel, mas o problema era que ele precisava de tempo para tentar controlar sua linhagem. Para usar uma analogia, era como se eles estivessem em uma carruagem que mal tinha começado a se mover. A boa notícia era que a carruagem tinha um destino claro e uma hora de chegada estimada, e prometia a eles um paraíso onde poderiam se deliciar livremente com a deliciosa sobremesa chamada Roel. Tudo parecia cor-de-rosa para eles. Mas aí veio a pergunta: por que eu deveria dividir uma carruagem com os outros? A carruagem era pequena e apertada, mas a vala à beira da estrada era larga e espaçosa. Por que não empurrar alguns deles para fora da carruagem e para dentro da vala para liberar algum espaço? Se eles conseguissem empurrar todos os outros, eles seriam capazes de monopolizar a sobremesa no final da jornada. Os olhos de Charlotte e Nora brilharam com espírito de luta. A atmosfera leve e alegre que Roel havia criado através de seu longo discurso foi quebrada assim. Roel também notou a atmosfera incomum. Ele olhou para as 3
três mulheres sorridentes ao seu lado e, por algum motivo, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por que eles estão me olhando assim? Eu disse algo errado? Ele não conseguia compreender a situação. Enquanto isso, as três mulheres estavam ocupadas planejando seus planos. Todos eles eram especialistas no assunto de Roel Ascart, e era por isso que conheciam sua maior fraqueza, a falta de autoconsciência nos relacionamentos. Não que ele tivesse um Q baixo. Pelo contrário, ele era bastante bom em sentir emoções. O que lhe faltava era a capacidade de discernir relacionamentos românticos. Ou talvez, seu limite para considerar algo como um relacionamento romântico fosse muito maior do que outras pessoas. Nora e Charlotte enfrentaram crises com Roel, enquanto Alicia cresceu junto com ele. Não havia dúvida de que todos compartilhavam um vínculo profundo com ele, mas de alguma forma, parecia que ainda estavam a um passo de se tornar seu amante. Era apenas uma questão de quem seria o primeiro a dar o passo final para o topo. Contanto que eles pudessem chegar ao ponto final antes dos outros, eles seriam os vencedores finais. Isso lhes daria a vantagem decisiva necessária para eliminar todos os outros competidores da corrida. O que? Você está perguntando por que não podemos compartilhar? Você está brincando comigo? Amor é guerra. O vencedor fica com tudo. Anos de luta ensinaram a essas três mulheres o quão cruel era o campo de batalha do amor. Na verdade, eles começaram a pensar se era um bom momento para atacar agora. Roel está em seu estado mais vulnerável agora, tanto no corpo quanto na mente. Se eu pudesse conquistá-lo agora. A atmosfera estava lentamente se tornando um pouco enervante. A primeira a fazer um movimento foi Alicia. Ela agarrou a mão de Roel enquanto o olhava com os olhos cheios de afeto. Senhor irmão, deve ter sido difícil para você. Você sempre foi competente em tudo o que faz, mas de repente, você está preso neste pequeno corpo. Você deve estar se sentindo impotente. Ah, nós iremos. Roel ficou surpreso com o que aconteceu com Alicia, mas esta o olhou com insistência, decidida a arrancar uma resposta dele. Ele soltou um suspiro suave antes de assentir em admissão. Os olhos de Alicia baixaram simpaticamente em resposta. Ela apertou a mão dele levemente, como se tentasse transferir sua energia para ele. Como esperado da minha irmãzinha. Ela se importa mais comigo. Roel ficou emocionado com o gesto encorajador. Por outro lado, Alicia ficou encantada ao ver que estava funcionando. Ela continuou olhando para Roel com um olhar melancólico no rosto enquanto tentava convencê-lo com sua voz mais sincera. Senhor irmão, vamos para casa. Farei tudo o que puder para protegê-la. Ir para casa. Essas duas palavras acompanhadas da expressão melancólica de Alicia deram um golpe crítico em Roel. O lar é o porto do coração, um santuário em tempos de angústia. Dado o estado atual de Roel, fazia sentido ele voltar para casa. Roel achou que havia algum sentido no que Alicia estava dizendo, mas Nora e Alicia sentiram nitidamente que as coisas estavam indo em uma direção desvantajosa para eles. Espere um momento. Nora interveio furiosamente. Ela marchou para frente para agarrar a outra mão de Roel enquanto dirigia um olhar afiado para Alicia. Ela podia ver através desta moça intrigante. Proteja-o. Se alguma coisa, você é uma raposa no galinheiro. Era preocupante para Nora deixar Roel na mansão dos Ascartes mesmo quando ele estava em sua condição normal, muito menos agora que estava em um estado vulnerável. Deixá-lo voltar com Alicia agora era o mesmo que entregá-lo à cova dos leões. Sem falar que era de Alicia que eles estavam falando aqui. Aquela mulher era desprezível o suficiente para até mesmo uma overdose de força vital. O que mais ela possivelmente não ousaria fazer? Era quase certo que Roel seria comido limpo dentro de 3 dias se fosse embora com Alicia. Alicia, você me considera um tolo? Não pense que eu desconheço o que você está pensando. O que você está dizendo, Sua Alteza? Receio não entender aonde você quer chegar. Eu apreciaria se você pudesse evitar interromper nossa discussão familiar aqui. Você esqueceu que eu sou o protetor de Roel? É meu dever garantir a segurança dele. Nora cuspiu essas palavras com raiva para Alicia antes de se virar para Roel e sorrir. Sua capacidade de mudar o rosto por capricho não era brincadeira. Ela intencionalmente liberou uma pitada de sua mana sagrada que a fez se sentir calorosa e amigável. Roel, entendo seu desejo de voltar para casa, mas a mansão dos Ascart não será um santuário para você. A igreja pode fazer muito mais para garantir sua segurança. A igreja? Roel murmurou pensativo sobre o sussurro diabólico do anjo. Vendo que sua atenção havia sido despertada, Nora redobrou seus esforços para convencê-lo. Você está em um estado vulnerável agora e tio Carter não está na mansão dos Ascart no momento. O nível de segurança na mansão dos Ascart não será suficiente para mantê-lo seguro. Nossa igreja tem um exército de inquisidores constantemente de prontidão, prontos para serem mobilizados caso você encontre algum perigo. Vou acompanhá-lo pessoalmente até a capital sagrada para garantir sua segurança. Você ainda se lembra do quarto em que ficou na mansão labirinto? O que você acha de ir para lá? Nora desconsiderou a oposição de Alicia e fez uma contraproposta com uma expressão de reminiscência no rosto. Lembrou a Roel do quarto onde ela o alimentara com doces alguns anos atrás, e o colocou em um estado de agitação interior. Ele começou a lutar entre as duas escolhas. O feudo de Ascart era conhecido por seu poderio militar. Em circunstâncias normais, nenhum cultista maligno ousaria entrar em seu território e causar problemas. No entanto, seria uma história diferente se os cultistas do mal colocassem suas mentes em erradicá-lo enquanto ele estava enfraquecido. Se assim for, seria realmente muito mais seguro para ele buscar refúgio na igreja. Senhor irmão, não dê ouvidos a ela. Essa mulher não tem boas intenções. Você não deve esquecer suas inclinações peculiares. O que você está dizendo? Como eu poderia colocar minhas mãos em Roel quando ele já está em tal estado? Por favor, cuidado com suas palavras, senhorita Alicia. Nora e
Alicia se entreolharam, nenhuma delas disposta a recuar. Enquanto isso, Charlotte observava silenciosamente o fiasco com os olhos semicerrados. Seus muitos anos de experiência na condução de negociações comerciais lhe ensinaram a importância de avaliar a situação antes de tomar uma decisão. Ela sabia que a casa Sorofia não tinha a força da igreja nem o calor da casa Ascart, mas nada disso era importante. Ela não tinha que competir nos mesmos motivos que eles. A chave aqui era fazer uma oferta a qual Roel não podia resistir, e ela sabia de uma coisa que definitivamente conquistaria seu coração: 10.000 moedas de ouro por dia. Essas palavras calmas provocaram instantaneamente uma resposta de Roel. Ele lentamente levantou a cabeça para olhar para Charlotte com espanto. Nora e Alicia também pararam de discutir e viraram a cabeça. Charlotte, isso? Sem vergonha, você acha que o dinheiro pode comprar tudo o que você quer? Lord Broter não vai tolerar tal humilhação. Fico feliz que você pense tão bem de mim, mas realmente me falta dinheiro. Roel olhou para a dívida cada vez maior em seu sistema e sentiu uma amargura sem fim em seu coração. Enquanto isso, Charlotte não parecia se sentir envergonhada pelas críticas das outras duas senhoras. Em vez disso, ela caminhou até Roel e olhou para ele com seus olhos esmeralda. Querida, você se lembra do vinho doce em que colaboramos? Eu gostaria de convidá-lo para ser nosso sommelier. Sommelier? Sim, espero que você possa provar nosso produto antes de ser lançado oficialmente no mercado. Acho que seria melhor se você se encarregasse pessoalmente da qualidade do vinho. Considerando sua posição como um senhor feudo por procuração e o fato de que você estará trabalhando no exterior em nossa Rosa Merchant Confederacy, acho que é justo que eu lhe ofereça um salário de 10.000 moedas de ouro por dia, explicou Charlotte calmamente com um sorriso. Esse pretexto era importante, pois minaria quaisquer alegações de que Roel havia se vendido por dinheiro. Orgulho e dignidade não deveriam ser descartados tão facilmente, especialmente para um nobre, embora a verdade fosse aparente para os presentes aqui. Ainda assim, a oferta tentou Roel. A dívida que estava constantemente aumentando irritava seus nervos, e ele não queria nada mais do que se livrar dela o mais rápido possível. Eu quero rejeitar a oferta, eu realmente quero. Mas ela está simplesmente oferecendo demais. Ficou claro que Roel se comoveu, e isso aumentou as chamas do conflito entre as três mulheres. Vocês dois estão ultrapassando seus limites. Olhe para a condição em que ele está. É justo que ele volte para casa e se recupere. Senhor irmão, você não deve ouvi-los. Quantas vezes eu tenho que dizer isso para colocar na sua cabeça? Eu sou seu protetor. É meu dever garantir a segurança dele. Este é o meu último aviso. Não force minha mão. Que indecente. Você não entende o que é dar e receber? Querida, você deveria entender quem é que realmente se importa com você agora. Ah, eu mencionei que nossos salários são pagos por dia? Charlotte. Os três estavam ficando cada vez mais agitados a cada momento. Mas antes que houvesse uma conclusão para seu argumento, uma voz dissonante de repente flutuou de longe em seus ouvidos. Não, ele é meu. Uma mulher de cabelos pretos apareceu atrás de Roel em algum momento, e ela apertou as mãos em torno de Roel, como se estivesse reivindicando posse dele. Capítulo 353. Finalmente aqui. Capítulo 353. Finalmente aqui. A atmosfera ficou tensa com a chegada de Lilian. Nora, Charlotte e Alicia pararam o que estavam fazendo e olharam para ela incrédulas. Essa mulher também está aqui? Como isso é possível? Tal pensamento cruzou suas mentes. A razão era simples. Nora e Charlotte enviaram suas elites para interceptar Lilian. Alicia chegou um pouco mais tarde do que eles, então eles não estavam realmente certos sobre isso, mas as chances eram prováveis de que ela tivesse escolhido fazer o mesmo também. Fazendo uma contagem rápida, deveria haver pelo menos 5 transcendentes de nível 3 de origem trabalhando em uníssono para interceptar Lilian, mas uma força tão formidável só conseguiu parar Lilian por este curto período de tempo? Apenas o pensamento de quão poderosa Lilian era deixou os três com o senho franzido. Eles estavam alheios ao fato de que Lilian era na verdade uma fortaleza ambulante que exercia o poder de convocar exércitos à sua disposição. As forças que eles enviaram para lidar com ela estavam todas amarradas por seus exércitos. Lilian era indubitavelmente uma transcendente formidável, mas mesmo ela não tinha o poder de rivalizar com as forças de elite combinadas dos Ascartes, Sorofias e da Igreja da Deusa Gênesis. No entanto, seria uma questão diferente se ela apenas tivesse que enganá-los. Não era difícil fazer isso quando ela podia conjurar soldados com um aceno de mão. Dito isto, ela ainda estava apreensiva em confrontar as três mulheres que estavam diante dela. Apenas a irmã adotiva de Roel já era difícil de lidar. Ela era capaz de exercer proezas a par com os transcendentes do nível de origem 3, apesar de estar no nível de origem 4, e seus meios não eram nada para menosprezar. Não havia dúvida de que Nora e Charlotte também teriam trunfos. Lilian não tinha ideia de quão grande seria o poder de explosão combinado deles. Mas acima de tudo, ela estava mais preocupada com os sentimentos de Roel e as implicações políticas de suas ações. Diante da mansão, Lilian trocou olhares com as três mulheres, mas antes que pudessem dizer qualquer coisa, o Roel abraçado de repente olhou para trás para Lilian e quebrou o silêncio. Senhor, há algo que eu gostaria de falar com você, disse ele solenemente. Lilian piscou os olhos surpresa. Parecia ser algo importante a julgar pela atitude de Roel. Ela hesitou por um breve momento antes de soltá-lo de seu abraço. Roel deu um passo para trás antes de se virar para olhar para ela com um olhar solene no rosto. Ele revelou a série de decisões a que havia chegado anteriormente, bem como as ameaças potenciais que poderia enfrentar no futuro.
Lilian o escutou em silêncio com um olhar melancólico no rosto. Ela achava que era bom que Roel estivesse trabalhando duro não apenas para adquirir poder cegamente, mas para criar um futuro de felicidade para si mesmo, mas, para ser franca, ela não tinha nenhuma esperança no plano que ele tinha em mente. Ela conhecia Roel muito bem para saber como ele reagiria em certas situações. Roel estava pensando em construir uma família pacífica e aconchegante para si mesmo, mas quão pacífica e aconchegante poderia ser uma família quando o mundo estava mergulhado no caos? Só porque ele escolheu dar as costas aos problemas do mundo não significava que os problemas do mundo lhe dariam as costas. A casa Asgard produziu gerações de heróis, mas os chamados feitos heróicos só foram possíveis porque o mundo estava uma bagunça. Não que eles quisessem se tornar heróis, mas que não tinham escolha a não ser enfrentar as pressões do mundo. Roel podia simpatizar com os fracos, e era por isso que não conseguia fechar os olhos quando forças malévolas tentavam atropelá-los. Não era sua linhagem Asgard que era o fator mais instável aqui. Era sua personalidade justa. Quando a civilização humana estivesse à beira do colapso, ele certamente daria um passo à frente e a protegeria. Em última análise, ele ainda era um Asgard por completo. Uma coisa era se Roel estivesse vivendo em uma era pacífica, mas com a invasão dos desviantes, parecia improvável que fosse o caso. Senhor, considerei cuidadosamente o assunto e não acho apropriado entrarmos nesse tipo de relacionamento apenas por causa das palavras de nossos ancestrais, disse Roel. Quase não houve mudança na expressão de Lilian quando ela ouviu essas palavras, mas no fundo, ela sentiu seu coração afundar no abismo. Ela sabia que sua tentativa de conquistar Roel havia falhado. Foi por meio de uma tática semelhante à de Nora que ela conseguiu fazer grandes progressos em seu relacionamento com Roel em tão pouco tempo. Ela confundiu os sentimentos de Roel, fazendo-o confundir os sentimentos de camaradagem que eles compartilhavam como amor, e os efeitos da ressonância da linhagem como manifestações físicas de seus sentimentos. Ela destacou a missão que seus ancestrais lhes confiaram para justificar seu relacionamento, como se sua união fosse o decreto do destino. Ela estava esperando para derrubar rapidamente Roel e torná-lo dela através deste estratagema. Devido à capacidade mental e resiliência reduzidas de Roel decorrentes de seu estado anormal, ela conseguiu fazer grandes avanços. Em meio mês, ela conseguiu acostumar Roel à intimidade física com ela. Ela até quase provocou uma confissão dele. Infelizmente, sua tática veio com uma falha fatal. Se o alvo tivesse tempo suficiente para se recompor e pensar nas coisas, ele perceberia o quão ilógica era a situação, quebrando assim a ilusão. As palavras de Roel foram mais que suficientes para dizer a Lilian que o feitiço já havia sido quebrado. Neste ponto, ela só poderia fazer tudo o que podia para manter Roel. Somente quando ela conseguiu mantê-lo ao seu lado, ela poderia encontrar novas oportunidades para atacar e quebrar seu coração. Então, Lilian deu um passo à frente para envolver Roel em seus braços mais uma vez, mas antes que suas mãos pudessem alcançá-lo, uma inundação de alma dourada de repente surgiu para criar uma parede entre os dois. Seu rosto imediatamente escureceu. O que você está fazendo? Eu deveria estar perguntando isso, senhorita Lilian. Só de pensar em como ela tinha sido traído nos últimos dias fez o sangue de Charlotte ferver de raiva. Com a alma dourada enrolada em seu corpo, ela deu um passo à frente e olhou para Lilian friamente. Você parece ter desenvolvido alguns interesses nos últimos dias, senhorita Lilian. O que? Eu não teria acreditado se não tivesse visto com meus próprios olhos. Uma princesa imperial do Império Austine sequestrou meu noivo e, por qualquer motivo, escolheu fingir ser sua empregada. Você se sentiu bem flertando com meu noivo no quarto vizinho? Charlotte cuspiu com os maxilares cerrados. A expressão de Lilian endureceu enquanto Roel piscou os olhos em perplexidade. A próxima a dar um passo à frente foi Nora. Ela tinha um sorriso que lembrava um anjo benevolente, e seu tom soava caloroso e pacífico também. No entanto, suas palavras contaram uma história muito diferente. Senhorita Lilian, estamos cientes de que você compartilha a mesma linhagem de Roel. Em nome de Roel, gostaria de agradecer a proteção que você ofereceu a ele enquanto sofria de seus efeitos colaterais. Eu vou assumir a partir de agora, então você não precisa mais se preocupar com isso. Você vai assumir? Indeed. Eu avidonio el guarding me protectei before minha rival, and tis is more than enough. Eu personalis court imbacto te teocracy, so eu need not boter it tis animore. It would be appropriate for us to trouble someone e ave barelimet. Nora? Roel ficou alarmado ao ouvir as palavras de Nora, e os olhos ametistas de Lilian se estreitaram bruscamente. Em resposta às suas emoções, a atmosfera ao redor ficou tão pesada que alguém poderia muito bem ter injetado chumbo no ar. Não havia nada de errado com as palavras de Nora à primeira vista, mas as dicas sutis que ela estava claramente traçando uma linha entre Lilian e eles. Nora Shecklid, eu aconselho você a não me provocar. Roel e eu estamos conectados por um vínculo íntimo de linhagem, e nossos sentimentos um pelo outro floresceram em meio ao perigo. Não há vínculo mais profundo do que aquele que compartilhamos. Não há espaço para traição ou hipocrisia entre nós, e isso supera em muito o que você poderia ter. Não espero que você entenda o vínculo que compartilhamos, mas não permitirei que ninguém o insulte, disse Lilian friamente. Ela lançou um olhar para Alicia logo em seguida, e como esperado, provocou a ira da última. Não há vínculo mais profundo do que aquele que você compartilha? Ah, se você realmente acredita nisso, por que está com tanta pressa? Você não deveria levar seu tempo avançando em seu relacionamento? Vocês se conhecem há apenas 2 meses, e já chegaram ao ponto de sequestrar Lord Broter e declarar que dariam à luz o filho dele. Você é um animal nocivo? Essa é nossa responsabilidade e missão. Esqueça, acho que você nunca entenderá nosso relacionamento, irmã adotiva Alicia.
Velha, o que você disse? O cheiro de pólvora entre Alicia e Lilian era sufocante. Roel sentiu-se totalmente exasperado, sem saber o que poderia fazer para acalmar a situação. Lilian Ackerman, pensar que você está realmente cobiçando meu noivo. Inacreditável. Nem sonhe com isso. Senhorita Lilian, vou direto ao ponto. Não confiamos em você ou no Austin Empire atrás de você. Cuidaremos da segurança de Roel por conta própria. Você é livre para fazer o que quiser. Só não chegue perto de Roel nunca mais. Lilian olhou para Nora e Charlotte com olhos frios. Enquanto Nora e os outros não confiavam em Lilian, era o mesmo vice-versa também. Não posso confiar Roel a pessoas suscetíveis a serem influenciadas por seus familiares. Deixe-o para trás, e o resto de vocês pode ir embora. E se recusarmos? Através do véu da alma dourada, Lilian enfrentou Nora, Charlotte e Alicia. Um silêncio mortal se estabeleceu entre eles quando a concentração de mana nas proximidades começou a aumentar. Roel soube imediatamente que as coisas iriam explodir, literalmente. No entanto, ele foi incapaz de fazer qualquer coisa em seu estado atual, e isso o deixou muito frustrado. Nesse momento desesperado, ele de repente sentiu uma leve reação de mana vindo do bolso da frente. Surpreso, ele rapidamente deu uma olhada no sistema. Trigo abençoado. Usa os restantes. 2. No momento seguinte, várias silhuetas apareceram nas sombras. A convocação dos santos havia finalmente chegado. Capítulo 354 é uma máscara. Capítulo 354. É uma máscara. Em uma atmosfera tão pesada que poderia congelar o sangue, muitas figuras de repente saíram das sombras. Eles usavam vestes brancas santas que pareciam imaculadas sob o luar, e sua altivez era totalmente expressa por meio de suas posturas. Nesse momento crítico, eles apareceram. A convocação dos santos. Roel ficou pasmo com a entrada repentina desses cultistas malignos. As 4 mulheres que estavam prontas para lançar horrores umas sobre as outras também pararam o que estavam fazendo e olharam. Diante dos olhos de todos, o executivo Francisco saiu do grupo de discípulos vestidos de branco com a cabeça erguida e o peito estufado. Ele primeiro lançou um olhar arrebatador para a multidão antes de assentir com naturalidade. Ele não fez nenhuma tentativa de esconder o desprezo em seus olhos, como se estivesse olhando para um bando de caipiras ignorantes. Cordeiros perdidos que não conseguem ver a grandeza da deusa mãe, devem estar confusos. Francis achou que seu ataque abrupto era bonito e gracioso, uma reminiscência de uma obra de arte. Ele havia escolhido atacar no dia do Festival da Bênção para pegar o inimigo desprevenido, e parecia que tinha conseguido. Ele havia avaliado cuidadosamente a situação antes de entrar na briga. Por alguma razão, Aurora Capital Walls estava estranhamente caótica hoje. Havia várias batalhas acontecendo não muito longe, e a julgar pela natureza de sua mana, parecia ser um confronto entre a igreja e os hereges. No entanto, também havia vestígios da magia de pedras preciosas da Sorofia e dos soldados Austin misturados entre eles também. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo, mas soube imediatamente que a oportunidade ideal havia caído em seu colo. Um choque entre religiões e soldados de países hostis. Este foi um conflito irreconciliável. Uma vez que a batalha começasse, não pararia até que um lado fosse completamente erradicado. Não havia notícia melhor para Francisco do que esta. As oportunidades sempre batem nos lugares mais misteriosos. Ele teve que admitir que o pecador blasfemo era realmente um astuto. Este último havia usado algum tipo de meio que bloqueava os feitiços de adivinhação, tornando extremamente difícil rastreá-lo. No entanto, suas ações também tornaram igualmente difícil para seus aliados encontrá-lo, resultando em ele mais vulnerável do que nunca. Havia muitos poderes no continente Cia que fariam grandes esforços para proteger um despertador da linhagem Ascart, mas sua intenção não importava quando eles não conseguiam encontrá-lo. Somente o santo enviado da convocação dos santos possuía os meios para rastrear o pecador blasfemo. A situação atual provou seu ponto. Um nível de origem 3 e 3 níveis de origem 4. Esta era honestamente uma força patética vinda de um alvo principal que a convocação dos santos estava determinada a erradicar. Olha, ele está até tremendo de medo. Olhando para o trêmulo garoto de cabelos negros à sua frente, Francis sentiu que a vitória estava ao seu alcance e sorriu alegremente. Alheio a ele, Roel estava realmente tremendo de alívio por sua aparência. Que povo fofo! Não que ele tivesse boa vontade para com os cultistas do mal. Era só que ele preferia enfrentar um exército de cultistas do mal do que assistir Nora e os outros tentarem arrancar as tripas um do outro. Como resultado, essa intervenção dos cultistas do mal foi ironicamente bem-vinda por ele. Ele olhou para Nora e os outros e viu que eles já haviam colocado a guarda. Essas pessoas são. Essas roupas. Eles são os cultistas do mal da convocação dos santos. Eles estão aqui para matar Roel. Charlotte e Lilian, que encontraram a convocação dos santos em seus respectivos estados testemunhas, conseguiram descobrir a identidade desses intrusos imediatamente. Com a revelação de sua identidade, os olhos de todas as 4 mulheres imediatamente se tornaram invernais. Charlotte pensou sobre a situação que se abateu sobre Winstor e Isabela devido às ações da convocação dos santos, e isso provocou um inferno furioso em seus olhos Esmeralda. Lilian lembrou a proeza que a convocação dos santos demonstrou vários séculos atrás, e sua expressão ficou sombria. No momento em que Alicia ouviu que eles estavam aqui para matar Roel, a intenção de matar já começou a vazar dela. Quanto a Nora, Nora não mostrou muita reação.
Como alguém que veio da igreja, havia apenas uma resposta possível para ela para a situação atual: matar todos os cultistas do mal. Todos os tipos de conflitos surgiram entre essas 4 mulheres desde que se conheceram, mas assim que apareceu um inimigo que ameaçava a vida de Roel, elas imediatamente deixaram de lado suas diferenças e se posicionaram na mesma frente. Essa visão deixou Roel profundamente comovido. Enquanto isso, Lilian olhou para os inimigos à sua frente, e seus lábios de repente se curvaram em um sorriso. Parece que temos alguns convidados indesejados, mas isso não parece nada ruim. Não é uma boa oportunidade para mostrarmos o que valemos? Ela declarou grandiosamente. Depois disso, ela se virou para o atordoado Roel e falou gentilmente: Roel, ao contrário daqueles que são só fala e nenhuma ação, eu vou te mostrar com minhas ações porque eu sou o mais confiável em tempos de perigo. Senhorita Lilian, por favor, observe sua boca. Sempre foi dever dos Checlides proteger Roel. Foi assim no passado, e continuará a ser assim no futuro. Você não acha que está esticando demais as mãos, Sua Alteza Nora? Lord Broter já tem uma família. Pessoas de fora devem parar de interferir nos assuntos internos de nossa casa Ascart. Quantas vezes eu tenho que dizer isso? Querida, você não precisa ter medo. As coisas ficaram muito mais simples agora. Vamos determinar o vencedor através da nossa contribuição para esta batalha. A alma dourada de Charlotte já havia começado a tremer de excitação em ressonância com suas emoções enquanto ela anunciava as novas regras da competição para se adequar à mudança na situação. Olhando para as reações peculiares dessas mulheres, Francisco e os outros discípulos da Convocação dos Santos sentiram que algo estava realmente errado aqui. Por que essas mulheres não nos temem? Deve-se saber que os cultistas do mal eram temidos em todo o continente Cia. Eles nunca pensaram que chegaria o dia em que alguém os olharia como se fossem gado. Perplexo, Francis avaliou seus oponentes mais uma vez, mas não importa como ele olhasse para isso, as mulheres diante dele não deveriam representar nenhuma ameaça. O assassinato de Roel Ascart foi uma ordem do Conselho Executivo, e o encarregado de executar a ordem foi Francis, um transcendente de origem nível 2. Ele escolheu trazer seu ajudante, que também estava no nível de origem 2, apenas por segurança. Fora isso, havia 3 transcendentes de nível 3 de origem e cerca de 60 transcendentes de elite em sua equipe. Essa formação foi indubitavelmente um exagero contra o impotente Roel, a ponto de parecer um desperdício de mão de obra. Francis não conseguia imaginar um único cenário em que Roel escapasse com sucesso de suas garras, mas no momento seguinte, o impossível aconteceu. 3 sinalizadores foram disparados para o céu, e a comoção distante de repente silenciou. Houve uma breve pausa antes que um estrondo alto começasse a ecoar por toda parte. Os exércitos que estavam lutando entre si apenas um momento atrás começaram a atacar em sua direção. Os que lideravam na vanguarda eram os cavaleiros do Império Austine, seguidos por seu inimigo mortal, os Rosaians. Os clérigos da igreja ficavam à esquerda da formação, enquanto os hereges ficavam à direita. Tal era a visão inacreditável que todos estavam testemunhando sob a aurora. Era uma formação completamente absurda, cheia de vários partidos que eram antagônicos uns aos outros e, no entanto, aqui eles estavam dando as mãos uns aos outros. Francisco ficou totalmente pasmo com o que estava vendo. Esta formação desafiou completamente seu senso comum. No entanto, ele logo percebeu e uivou indignado. Porra, eles estavam se disfarçando para nos fazer baixar a guarda. Nós caímos na armadilha deles. Com rugidos de gritos de guerra, os dois lados finalmente começaram a se chocar, iniciando oficialmente a batalha. Capítulo 355 Quem são os verdadeiros cultistas do mal aqui? Capítulo 355 Quem são os verdadeiros cultistas do mal aqui? Observando os cavaleiros do Império Austine atacarem sob o véu da noite, o executivo Francis finalmente tropeçou na verdade. Ficou claro para ele que isso era uma armadilha armada pelo inimigo. Todas as lutas anteriores entre os vários grupos foram apenas uma isca elaborada para atraí-los. O Conselho Executivo da Saints Convocation sabia que Roel Ascart provavelmente estaria em um estado severamente enfraquecido, então eles previram que ele ficaria quieto e evitaria problemas até sua recuperação. Para evitar que as notícias vazassem, ele encerrava a comunicação com a maioria de seus aliados e mantinha os guardas ao seu redor no mínimo. No entanto, parece que sua previsão estava errada. Eles estavam certos em deduzir que Roel Ascart estava em um estado enfraquecido, mas ele não interrompeu a comunicação com seus aliados. Em vez disso, ele escolheu puxar as cordas das sombras. Ele deve ter adivinhado que a convocação dos santos viria atrás dele, então ele escolheu montar uma armadilha aqui para capturá-los. Assim, as lutas que vimos anteriormente entre a igreja e os hereges, bem como o Império Austine e Rosa, eram apenas mentiras malditas para nos atrair. Aquele pecador blasfemo até assumiu uma aparência inofensiva e agiu como se fosse todo inocente. Olhando para o menino parado inocentemente ao lado de 4 guardas, Francis de repente sentiu arrepios em seus braços. Meu Deus, como ele é capaz de esconder sua verdadeira intenção tão profundamente? Quão intrigante e cruel uma pessoa deve ser para conseguir algo assim? Eu realmente o subestimei. Francisco reavaliou rapidamente sua situação e logo concluiu que não era mais possível escapar sem sofrer perdas catastróficas. Uma batalha era inevitável. Então, sem qualquer hesitação, ele atacou direto para Roel. Ele pensou que deveria ser capaz de conter os outros enquanto mantivesse seu líder como refém. As coisas não saíram como ele esperava. Ele logo percebeu que havia subestimado a destreza das 4 guardas também. No céu noturno, pequenos pássaros manifestados de mana e força vital haviam descido da lua e estavam começando a se agrupar nas proximidades. A cada aceno da mão de Alicia, um pássaro se transformava em um
um feitiço devastador e bombardeava os cultistas do mal. A pura intenção assassina que ela emanava a fazia se sentir como o próprio demônio, causando medo nos corações de seus inimigos. Como protegida de Carter, Alicia foi inculcada com a determinação dos magos militares desde tenra idade. Uma coisa era se ela escolhesse não fazer um movimento, mas uma vez que ela decidisse atacar, ela faria tudo para devastar seus inimigos, não dando a seus inimigos nenhum espaço para recuperar o fôlego. O que tornava isso ainda mais assustador era sua linhagem que lhe permitia resistir aos efeitos colaterais da maioria dos feitiços. Isso significava que ela poderia se dar ao luxo de liberar seus feitiços mais fortes desde o início sem se preocupar em se desgastar, trazendo assim o conceito de um mágico de explosão ao seu limite. Ela era como um tsunami que varreu seus inimigos com suas torrentes, deixando-os impotentes sem fôlego até o inevitável. Fique longe do meu senhor irmão. No momento seguinte, Francis ficou horrorizado ao descobrir que ele tinha mais de uma dúzia de feitiços de origem nível 3 bloqueados nele. Seria difícil para ele resistir a todos esses ataques, apesar de ser um transcendente de nível 2 de origem. Então, depois de pesar rapidamente suas opções, ele decidiu recuar. Mal sabia ele que sua escolha de recuar aqui havia roubado sua melhor chance de se livrar de Roel. Enquanto Alicia forçava Francis a voltar, Nora finalmente terminou seus preparativos. Asas leves se desenrolaram de suas costas enquanto ela pegava um recipiente contendo uma misteriosa lágrima de cristal com vários selos. Ela colocou a mão no recipiente, e incontáveis raios de luz brilhante começaram a envolver seu corpo, vazando através de sua pele. Quando ela abriu os olhos mais uma vez, um tom dourado podia ser visto no meio de suas íris de safira. Seu corpo começou a emanar um brilho fraco enquanto sua aura subia a um nível sem precedentes. A julgar por sua pulsação de mana, ela conseguiu superar seus limites para alcançar o nível de origem 3, embora temporariamente. Com seu poder reforçado, ela começou a liderar os clérigos da igreja em uma acusação contra Francisco e os outros discípulos da Convocação dos Santos. Querida, venha para o meu lado. Enquanto isso, Charlotte gesticulou para Roel ir para o lado dela enquanto canalizava sua mana para a Alma Dourada. A Alma Dourada começou a se expandir imensamente à medida que se moldava em uma cúpula resiliente ao redor de Roel, protegendo cada centímetro de seu corpo. Nenhum ataque poderia prejudicá-lo sem romper a defesa cerrada da Alma Dourada. A quantidade de Golden Soul que Charlotte utilizou aqui já era anormal, mas parecia que havia algo em comum em sua qualidade também. A Alma Dourada parecia ter perdido um pouco de sua cor e opacidade, parecendo menos viscosa do que o normal. No entanto, mesmo com a atual sensibilidade de mana enfraquecida de Roel, ele ainda podia sentir a mana esmagadora que ela aproveitava. Foi só nesse instante que Roel finalmente entendeu por que Nora e Charlotte ousaram confrontar Lilian. Era verdade que Lilian era poderosa, mas era justamente por isso que Nora e Charlotte se preparavam minuciosamente para lidar com ela. Quem poderia imaginar que os meios que eles prepararam acabariam sendo usados na Convocação dos Santos? No entanto, vale a pena notar que Lilian não mostrou nenhuma reação às proezas extraordinárias exibidas por seus rivais, ou melhor, ela sabia que era melhor não se deixar levar pelo ritmo deles. Não havia necessidade de ela se preocupar em primeiro lugar, pois ela era uma verdadeira transcendente de nível 3 de origem. O que os outros estavam fazendo mal lhes permitia igualar seu nível, sem mencionar que sua verdadeira força não estava em seu nível de origem. Sob o toque das buzinas de guerra, um pelotão de soldados com armaduras leves emergiu da mana brilhante de Lilian. Assim que eles se materializaram, eles atacaram os cultistas malignos que já haviam sido separados à força sob o bombardeio destrutivo de Alicia. Ao contrário dos pelotões militares típicos, esses soldados blindados exibiam flexibilidade e manobrabilidade excepcionais no campo de batalha. Eles brandiam uma miríade de armas diferentes, desde dardos voadores envenenados até lanças venenosas. Suas diversas opções de armas dificultavam a manutenção de formações de batalha típicas de pelotões bem treinados, mas não havia necessidade disso. O resultado falou por si. Um cultista do mal morto era um cultista do bem e do mal. Foi realmente tão importante como eles morreram? Lilian não tinha esquecido o propósito desta batalha. Na verdade, o destino dos cultistas do mal já estava decidido no momento em que todos os quatro escolheram lutar lado a lado. No entanto, seu objetivo aqui não era apenas eliminar os cultistas do mal, mas levar Roel com ela. Para esse propósito, ela escolheu a mais dissimulada Companhia Falcão Noturno em vez da ordenada Divisão Coração de Leão. A Companhia Falcão Noturno tinha poucos escrúpulos quando se tratava de lidar com seus inimigos, então foi definitivamente muito mais eficiente em eliminar seus inimigos. Vendo como Lilian tinha jogado fora seu as para matar-roubar, as outras mulheres estreitaram os olhos bruscamente. Esta mulher desprezível. Nora cerrou os punhos com força. Ela atacou com fervor ainda maior, determinada a ser a única a derrubar o maior número de inimigos. O bombardeio de Alicia também cresceu em intensidade. Na linha de trás, Charlotte continuou ao lado de Roel, aparentemente sem fazer nada. No entanto, aqueles que estavam familiarizados com a Alma Dourada saberiam que ela estava passando por uma transmutação. A fluida Alma Dourada tornou-se cada vez mais vigorosa antes de finalmente se transformar em um discreto vento dourado que soprou em direção aos discípulos da Convocação dos Santos. Os discípulos que estavam ofegantes de seu esforço respiraram o vento dourado, inalando-o em seus corpos. Assim, seus corpos lentamente acumularam a gasosa Alma Dourada. Quando finalmente atingiu uma concentração suficiente, invocou automaticamente um feitiço que esmagou seus corações. Foi uma manobra silenciosa, mas assustadoramente mortal. Alguns dos discípulos mais fracos perderam a vida em instantes.
Francisco ficou chocado com a crueldade da mudança. Uma armadilha sem vergonha, armas cruéis e uma maldição intrigante. Vocês não são todos os cultistas do mal aqui. Maldição, eu vou derrubar todos vocês comigo. O executivo enfurecido liberou uma poderosa explosão de mana, intensificando ainda mais a batalha. Enquanto isso, a uma boa distância, duas figuras se esconderam dentro de um prédio enquanto observavam a comoção. Capítulo 356 A proeza militar do feudo de Ascart. Capítulo 356 A proeza militar do feudo de Ascart. Não era fácil determinar com precisão a contribuição de uma pessoa para a batalha, especialmente quando havia várias partes competindo por mortes. Quando vários indivíduos lançaram feitiços em um único cultista do mal, eles poderiam de fato destruí-lo facilmente. Mas como eles iriam dividir a contribuição? Para simplificar as coisas, a maneira típica de determinar o maior contribuinte em uma batalha não era pelo número de mortes, mas por aquele que derrubou o general inimigo. E foi por isso que Francis sentiu arrepios por todo o corpo. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo com aquelas mulheres, mas tinha certeza de que seus olhos estavam nele. Ele sabia que teria que lutar com tudo o que tinha se quisesse escapar com vida. Sons altos de rachaduras começaram a ecoar de seus ossos. Neste momento crítico, Francisco decidiu fraturar 30 de seus ossos como um tributo por emprestar o poder de seu Deus. Sua condição física se deteriorou como resultado do ritual, mas o sorriso em seu rosto mostrou sua confiança de que tudo estava ao seu alcance. A divindade mais alta da convocação dos santos era a deusa mãe, cuja força superava em muito a dos deuses comuns. No entanto, a deusa mãe em hibernação não responderia a um pedido de ajuda, mesmo que a outra parte fosse um executivo. A sublime e inviolável deusa mãe nunca respondeu a nenhuma oração. Até mesmo chamar a atenção da deusa mãe era considerado a maior honra que qualquer discípulo poderia esperar. Nos últimos séculos, os discípulos tinham visto apenas a ponta do iceberg do poder glorioso da deusa mãe. Escusado será dizer que os executivos da convocação dos santos estavam dolorosamente cientes desta questão, e era um ponto sensível para eles. Eles estavam em uma posição desvantajosa contra outros poderes sem o apoio de seu Deus, pois isso poderia facilmente causar uma lacuna em termos de poder de primeira linha. Além da deusa mãe, a convocação dos santos também tinha enviados de Deus, e alguns deles possuíam um nível decente de inteligência. O único problema era que esses enviados de Deus tinham o hábito de matar indiscriminadamente qualquer um que ousasse aparecer na frente deles, então era impossível obter sua ajuda. Esse infortúnio havia sobrecarregado a convocação dos santos por muitos anos, e foi somente quando os deuses subordinados que serviram a deusa mãe na era antiga finalmente despertaram que as coisas começaram a mudar. Francis era um dos poucos executivos que podiam se comunicar com um deus subordinado da deusa mãe e aproveitar uma parte do poder desta última. Em meio aos altos sons de estalo, miasma negro começou a jorrar das partes fraturadas dos ossos de Francis. Ele correu para a multidão que o atacava como uma névoa mortal cheia de espectros. Os soldados de Lilian foram os primeiros a serem engolidos pelo miasma negro. Não demorou muito para que eles caíssem no chão sob seus efeitos, mas o que foi ainda mais horrível foi como seus cadáveres murcharam rapidamente depois. Para piorar as coisas, o miasma negro inchou ainda mais depois de receber a nutrição de sangue e carne. Essa visão aterrorizante fez com que todos que atacavam Francis congelassem no lugar. Até os olhos de Roel se estreitaram de espanto também. Francis ainda sofria de dores agonizantes das fraturas anteriores, mas ele espremeu um sorriso zombeteiro em seu rosto. Este é o miasma dos espectros do deus da pilhagem Fratier. Somente o poder de outro deus pode esperar resistir ao seu esplendor. Ignorantes blasfemadores da deusa mãe, tenham sua carne e sangue arrancados de vocês enquanto vocês murcham em arrependimento, declarou Francisco grandiosamente. Apesar de seu grande discurso, seu corpo estava estremecendo de dor. As fraturas o deixaram sem escolha a não ser curvar o corpo para a frente para permanecer de pé. As aberturas criadas pelo miasma negro que jorrava também faziam sua voz soar como um fole usado em cozinhas antigas. Suas palavras pretendiam ser desesperadoras, mas só deixaram uma expressão bizarra no rosto de Roel. Somente o poder de outro deus pode resistir a isso? Ah, então não é um problema. A expressão de Roel relaxou visivelmente, e Francis logo entendeu o motivo disso. O miasma negro continuou a invadir Roel e os outros, mas uma parede altaneira feita de escudos de metal apareceu de repente em seu caminho, mantendo-o afastado. Na vanguarda desta formação de escudo estava uma mulher alta que exalava uma aura de firmeza pesada. A maré da batalha começou a mudar. Não havia dúvida de que o poder dos deuses era uma coisa rara. Mesmo na enorme igreja da deusa Gênesis, apenas os Checlides e algumas outras linhagens especiais foram capazes de explorar o poder dos deuses. Era quase impossível conter o miasma unidirecional e de longo alcance de Francis, e a evidência estava em como nunca havia falhado com ele antes. Ele notou que uma das mulheres possuía a linhagem do anjo, mas a enorme diferença em seus níveis de origem não a tornava uma grande ameaça. Então, ele não prestou atenção a ela e concentrou sua atenção nos outros. Infelizmente, de todas as pessoas, ele escolheu mexer com o feudo de Ascart. A seita da força e a seita inflexível escolheram se juntar ao feudo de Ascart sob a orientação de seus respectivos deuses. Para garantir que fossem suficientemente competentes para proteger Roel, os dois deuses antigos concederam-lhe as bênçãos. Cynthia era uma rara especialista de nível 3 de origem no culto inflexível, e sua proeza avançou aos trancos e barrancos no ano passado, graças à bênção de Peitra. Seu escudo pesado estava envolto em uma luz amarela pálida que petrificava qualquer espectro negro que ousasse se aproximar, induzindo gritos angustiados deles enquanto se despedaçavam em fragmentos de rocha. Atrás dela, Rod
Sidney também começou seu ataque. A mana carmesim envolveu seu corpo quando seus músculos começaram a inchar a um grau extremo. Ele correu para frente sem medo e esmagou seus punhos nos espectros negros, esmagando-os em pedaços. Ele mostrou que mesmo a forma mais primitiva de violência era aterrorizante se desenvolvida em grau extremo. Ao contrário dos outros dois lutadores de combate corpo a corpo, o estilo de luta de Oda era muito mais elegante como conjurador. Como um ancião honrado na presença de seus juniores, ele resistiu ao desejo de esmagar seu cajado no inimigo e, em vez disso, começou a cantar. Não era particularmente suave, pois fazia anos desde que ele cantou qualquer feitiço pela última vez, mas ele ainda era capaz de invocar um braço de esqueleto gigantesco. O que aconteceu depois só poderia ser descrito como uma toupeira, apenas um pouco mais sangrenta. Cada vez que o gigantesco braço esquelético desmoronava, um aglomerado de espectros negros se desintegrava em pó. Até o chão começou a tremer sob sua excessiva demonstração de força, quase como se estivessem em um canteiro de obras. A interferência do trio que havia recebido bênçãos de seus respectivos deuses desfez o miasma dos espectros que Francisco havia convocado com grande dificuldade, forçando os espectros a fugirem afobados. Este foi um feito tão incrível que surpreendeu os outros. Quando o feudo de Ascart se tornou tão poderoso, um brilho brilhou nos olhos de Gracie enquanto ela se decidia a relatar este assunto às Sorófias. Era hora de eles fazerem uma reavaliação das proezas militares do feudo de Ascart. O bispo Philip da igreja da deusa de Gênesis ficou surpreso com a força bruta, mas como um homem honesto por completo, ele não pensou muito nisso. Ele rapidamente saiu de seu torpor e correu em direção ao outro inimigo de nível 2 de origem com seu cajado. No geral, os da igreja da deusa Gênesis e Rosa ficaram surpresos com a destreza do exército herético, mas ainda assim foi aceitável para eles. Eles eram aliados do Ascart Fiefdom, então o crescimento em sua proeza militar não era necessariamente uma coisa ruim. Lilian, por outro lado, caiu em pensamentos profundos. Espere um momento, esse sentimento. Os antigos deuses de Roel? Eles podem ser usados de tal maneira também? Se ele pudesse conceder essa bênção em grande escala, é apenas uma questão de tempo até que os soldados heréticos sob seu comando se tornem uma força aterrorizante. Enquanto isso, Francis ficou completamente pasmo. O que diabos são esses três? Eu já liberei meu golpe final, mas por que ainda sou eu quem está perdendo aqui? Sabendo que ele não poderia se deixar cair em derrota assim, ele rapidamente reexerceu seu controle sobre os espectros restantes, tentando afastar os inimigos o máximo que pôde. Por último, mas não menos importante, Alicia ficou encantada com o rumo dos acontecimentos. Escusado será dizer que os méritos daqueles do feudo de Ascart seriam atribuídos a ela. Muito bem, Cynthia. Senhor irmão Serâmel. O grito de Alicia tirou as outras três mulheres de seu espanto, levando-as a continuar rapidamente eliminando os inimigos. Francisco, como comandante inimigo, recebeu cuidados extras, pois os três hereges de origem nível 3 do feudo de Ascart se concentraram especificamente nele. Os outros discípulos da convocação dos santos queriam ajudá-lo, mas eles próprios já estavam em uma situação terrível. Até o assessor de nível 2 da origem de Francis estava ficando sobrecarregado pelo veterano bispo Philip. Isto é mal. Vamos perder nesse ritmo, pensou Charlotte com uma carranca profunda. Devido à guerra de independência há um século, os soldados rosaianos se especializaram principalmente em manobras defensivas, como guerra de fortaleza e ataques de longo alcance. Em comparação, eles eram muito menos competentes em ataques frontais, resultando em sua incapacidade de matar e roubar. O que devo fazer? Neste ritmo, observando como a diferença na contribuição crescia, Charlotte cerrou os punhos com força enquanto tentava descobrir uma solução para arrecadar mais contribuições. Foi então que um grito familiar ecoou em seus ouvidos. O que em nome de Cia? Minha casa? O Duque de Erboer finalmente voltou para sua mansão, apenas para perceber que sua própria casa havia se transformado em um enorme canteiro de obras, ou talvez chamá-lo de local de demolição pudesse ser mais preciso, e ele uivou de agonia. Ele apertou o coração com tanta força que quase parecia que estava sofrendo um derrame. Seu coração era surpreendentemente frágil para um homem com um físico de urso. Felizmente, antes que pudesse sofrer um ataque cardíaco, ele ouviu uma voz altiva não muito longe. Você precisa de dinheiro? O que? O Duque de Erboer virou a cabeça, apenas para ver Charlotte Sorofia caminhando até ele. Ela apontou o dedo para os discípulos da convocação dos santos e fez uma oferta irresistível. 100.000 moedas de ouro. Mate eles. Capítulo 357 Sem taxa de entrega? Eu estou capítulo 357. Sem taxa de entrega? Estou dentro. Afundado no chão, o desanimado Erboer Duque levantou a cabeça e olhou para Charlotte. Pode ter sido uma miragem, mas ele pensou ter visto um brilho divino dourado vindo dela, quase como se ela fosse uma deusa, a deusa da fortuna. O bom das civilizações era que a maioria dos problemas poderia ser facilmente resolvida por uma troca de recursos. À medida que a frequência da troca de recursos aumentou, os humanos atualizaram o conceito de dinheiro para facilitar essas trocas. Ninguém poderia negar o valor extrínseco do dinheiro. Costuma-se dizer que não há problema no mundo que não possa ser resolvido com dinheiro. Senão, isso só pode significar que o dinheiro oferecido não é suficiente. As Sorófias tiveram uma interpretação ligeiramente diferente desse ditado. Tudo o que pode ser resolvido com dinheiro não é um problema.
"Se quanto de novo?" O Duque Airboer olhou para a brilhante deusa da fortuna diante dele com os olhos arregalados de incredulidade, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. Então, Charlotte calmamente repetiu a figura mais uma vez com um sorriso. 100.000. Essas palavras leves venceram a indignação no rosto do Duque de Airboer, substituindo-a por uma disposição imponente, adequada ao governante das terras do norte. Sua mana começou a surgir quando ele se levantou, mostrando totalmente sua alta estatura de urso. Parecia que o céu havia subido 3 polegadas no momento em que o silencioso Airboer Duque se levantou. Ele tinha sido tão humilde e preocupado com o dinheiro na frente de Charlotte e dos outros que até Roel esqueceu que tipo de pessoa ele era até aquele momento. Orsted Airboer, nível de origem 2. Guardião das Terras do Norte. Este homem de aparência honesta uma vez fez um nome retumbante para si mesmo no Império Austini antes de voltar para casa para herdar o título de Duque de Airboer. Ironicamente, foram as décadas servindo como o Duque de Airboer que lentamente fizeram com que o homem que já foi apelidado de urso incendiário perdesse lentamente a paciência. Mesmo o homem mais durão teria que se curvar diante da pobreza. Apesar da atitude avarenta de Orsted Airboer, a enorme soma de dinheiro que ele ganhava com o Festival da Bênção todos os anos iria para a compra de recursos para que seu povo pudesse enfrentar o inverno com segurança. Sem essa renda, não havia como as terras geladas do norte sustentarem tantas pessoas. Não era exagero dizer que a prosperidade do Ducado de Airboer estava intimamente relacionada à atitude miserável e gananciosa dos duques de Airboer anteriores. Roel não pôde deixar de se sentir um pouco emocionado ao pensar nisso. Enquanto isso, Orsted Airboer tirou um apito de aparência misteriosa de seu terno. Posso obtê-lo em termos de recursos? É claro. Eu arcarei com o custo da entrega. Combinado? Prei. Orsted apitou no momento em que chegaram a um acordo, produzindo um som de assobio claro e surpreendentemente eufônico. Em 10 segundos, um urso gigantesco do tamanho de um caminhão invadiu os prédios e chegou ao local, trazendo consigo um vendaval furioso. Um enorme par de martelos de meteoros também apareceu na mão de Orsted em algum momento. De onde você tirou esses martelos de meteoro? Você estava escondendo-os em suas calças? Roel ficou pasmo com a performance do truque de mágica. Descobriu-se que o urso gigante foi apenas o primeiro de muitos a chegar. Logo atrás dele estavam muitos outros guerreiros montados no urso, correndo a uma velocidade vertiginosa. Mercenários da Terra do Norte, destruam todos eles. Com um rugido furioso, o Airboer Duque montou no urso gigantesco e liderou o ataque no campo de batalha. Ele jogou seus martelos de meteoro para fora com força e velocidade assustadoras, esmagando a cabeça de um discípulo de origem nível 3 desde o início. A convocação dos santos ficou horrorizada com a intervenção completamente inesperada do Duque de Airboer, e isso os mergulhou ainda mais no desespero. Charlotte, isso é contra as regras. Nora expressou sua veemente objeção contra o ato de Charlotte de encontrar um ajudante no local. No entanto, Charlotte não prestou atenção. Ela continuou disparando seu Jewel Trigger da linha de trás, permanecendo digna e graciosa. Estou apenas oferecendo alguma ajuda aos moradores que sofrem no norte árido. Você também pode contratá-lo se quiser. Você só tem que oferecer um preço mais alto que o meu. Você? Nora ficou chocada com as palavras de Charlotte. Enquanto isso, Francis estava se aproximando rapidamente de seus limites sob o ataque combinado de Cynthia, Rodney ou Odd. A bênção de Grandar e Peitra reduziu bastante os efeitos colaterais de suas habilidades transcendentes, enquanto aumentava ainda mais as vantagens de seu atributo de origem. Apesar de estar apenas no nível 3 de origem, suas proezas de combate já estavam no mesmo nível dos níveis 2 de origem mais fracos. Essa era a vantagem das bênçãos dos deuses antigos. Francis já estava aleijado depois de ter fraturado 30 de seus ossos para lançar o Miasma of Spectres, tornando cada vez mais difícil para ele lidar com a agressão coordenada do trio. Além disso, Alicia também estava de olho nele do céu, lançando um feitiço sempre que ele mostrava uma abertura. Em um de seus confrontos, ele até teve metade de seus ombros raspados. A essa altura, ele não teve escolha a não ser admitir que sua derrota já estava selada. Ele deu uma olhada em seus subordinados mortos ou mortalmente feridos no campo de batalha, e de repente sentiu a raiva queimando dentro dele. Não foi sua morte próxima que o irritou. Ele não teve escrúpulos em morrer por sua nobre fé. O que o irritou foi sua incapacidade de matar a cria daquele demônio e completar sua missão. Roel Ascart, seu desprezível escória conivente. Você age inocentemente como uma criança, mas seu coração está cheio de nada além de esquemas. Eu tenho que pelo menos me vingar dele por essa emboscada. Por favor, observe-me, deusa mãe. Decidido, Francis soltou um rugido ensurdecedor. Pensando que ele ia lançar um feitiço poderoso, Cynthia e os outros aumentaram sua agressividade, procurando pressioná-lo mais para conter seu contra-ataque. No entanto, o rosto de Roel empalideceu no momento em que ouviu essas palavras. Como alguém que já foi um convidado honorário do ramo Leinster da Convocação dos Santos, ele soube imediatamente o que Francisco estava fazendo. Merda! Fique longe dele. Ele vai se explodir! Gritou Roel ansiosamente. Cynthia e os outros arregalaram os olhos de horror e imediatamente recuaram para onde estava Alicia. Isso criou um espaço vazio para Francis recuperar o fôlego, embora ele já não estivesse em condições de voltar.
Francis olhou para a formação inimiga guardada à sua frente e para o garoto de cabelos pretos ao longe, na retaguarda, e bufou com desdém. Ele quase não tinha mana nele, mas ainda havia um último feitiço em seu arsenal. Se ele tributar todos os seus ossos e convertê-los em miasma mortal, ele ainda poderá completar sua missão. O único problema era que a proeza dessa autoexplosão irracional não seria ideal, de tal forma que ele não estava confiante em derrubar a maioria dos transcendentes presentes em cena. Mas foi definitivamente o suficiente para se livrar de uma criança que mal tinha poderes transcendentes nele. A ferramenta mágica do fluido dourado que o protege é realmente formidável, mas não aproveita a bênção de um deus. Em outras palavras, é incapaz de impedir que meu miasma penetre nele. Se assim for, o único resultado para a geração desse demônio é a morte. Vá para o inferno, Roel Ascart. Com um rugido cheio de ódio, Francis saltou para o céu, e um grosso miasma negro começou a sair dele. CRK, 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 os sons de seus ossos fraturando ecoavam sem parar. Sob o olhar dos poucos discípulos sobreviventes da convocação dos santos, Francisco usou o último fragmento de sua consciência para explodir seu corpo. Estrondo! Uma violenta explosão ocorreu, espalhando o terrível miasma que saqueou carne e sangue por toda a mansão em um piscar de olhos. Capítulo 358. Uma reunião inesperada. No momento em que Francis subiu ao céu e desencadeou seu ataque final para reivindicar a vida de Roel, Charlotte sentiu seu coração bater em inquietação. Ela instintivamente sabia que algo ruim iria acontecer. Os Sorofias eram um clã cuja maior força estava em sua capacidade de observar o destino, e Charlotte era um prodígio entre eles. Como herdeira da linhagem Arbiter of Fate, ela receberia avisos sempre que o perigo estivesse prestes a atacar. Charlotte sentiu sua linhagem sacudir violentamente no momento em que Francis pôs os olhos em Roel. A orientação do destino a avisou do que estava prestes a acontecer. Vá para o inferno, Roel Ascart. Com um uivo vingativo, Francis liberou seu miasma e seu corpo explodiu logo em seguida. Familiarizada com a forma como a magia relacionada à maldição funcionava, Charlotte conseguiu descobrir os pensamentos de Francis imediatamente. Querido, ela gritou. Ela rapidamente contraiu a cúpula da alma dourada ao redor de Roel antes de ricocheteá-lo para longe. A aceleração abrupta fez com que Roel afundasse nas paredes almofadadas da alma dourada. Assim, uma perseguição entre a esfera dourada e o miasma negro se desenrolou. A alma dourada de Charlotte ainda era capaz de se mover extremamente rápido no início sob a infusão de sua mana, mas ela não podia continuar fornecendo mana a ela uma vez que estava além de um certo alcance. Ele caiu lentamente no chão e começou a pular. Sua velocidade também diminuiu sob as forças de atrito e resistência do ar. Ao contrário do miasma negro quase sem peso, o Golden Soul era pesado e volumoso. O resultado da perseguição já estava decidido desde o início. Em questão de segundos, o miasma negro já havia alcançado Roel. Mas antes que pudesse realmente envolvê-lo para dar o golpe final, uma misteriosa pulsação de mana de repente ondulou das roupas de Roel. Trigo abençoado. Usa os restantes. Roel ficou surpreso com a notificação abrupta do sistema. No instante seguinte, ele de repente passou por uma intensa turbulência que o fez bater em toda a esfera da alma dourada em que estava. Foi uma experiência tão desorientadora que ele de repente se perguntou se os espíritos para a cerimônia de entrada da Academia Saint Freya se sentiam da mesma forma sendo carregados também. Mesmo durante o choque intenso, ele tentou o seu melhor para olhar ao redor e entender o que estava acontecendo. Ele estava sendo ricocheteado de prédio em prédio, e um momento antes de ser engolido pelo miasma negro, ele de repente quebrou uma janela para entrar em uma sala. Bom, a esfera de Golden Soul bateu na parede da sala antes de finalmente parar, tendo ficado sem energia cinética. Alguns segundos depois, a esfera começou a derreter em sua forma fluida, liberando Roel de dentro. Roel inconscientemente ergueu os braços à sua frente para se defender do ataque final de Francis, mas para sua surpresa, o miasma assustador não o seguiu até a sala. Ele havia sido bloqueado por uma barreira mágica lançada sobre a janela. Oink! Com um zumbido alto, a barreira mágica desviou facilmente o miasma negro, que havia perdido um impulso considerável depois de viajar vários quilômetros. Roel olhou fixamente para a janela quebrada à sua frente enquanto tentava ao máximo entender o que estava acontecendo. Há uma barreira aqui, para não mencionar, essa barreira realmente tem o poder de desviar ataques do tipo divino. Eu realmente sobrevivi assim? Roel sentiu-se profundamente comovido. Ele se virou para o sistema com os olhos brilhando com lágrimas. Sistema, parece que não entendi você. O trigo abençoado foi realmente uma dádiva de Deus. Roel murmurou suas desculpas ao sistema enquanto prometeu comprá-lo mais uma vez se ele o visse na loja de troca de pontos de afeto novamente, mesmo que não tivesse desconto. Tendo finalmente superado a crise, ele lentamente recuperou a compostura. Mas este lugar... Roel esquadrinhou seus arredores na esperança de descobrir onde ele estava, apenas para encontrar-se imediatamente diante de um par de olhos cor-de-rosa. Ele arregalou os olhos com espanto. Alguém mais está aqui? Roel rapidamente se levantou antes de dar outra olhada cuidadosa. Ele estava atualmente em uma sala primorosamente decorada. Havia uma mesa de chá não muito longe, onde uma senhora de cabelo rosa estava sentada com um bule na mão. Suas roupas elegantes e movimentos graciosos mostravam que ela não era uma plebeia. Ela estava acompanhada por uma figura totalmente blindada que silenciosamente estava atrás dela, lembrando um cavaleiro. Roel encarou a dupla à sua frente sem palavras, sem saber o que dizer.
As aparições da dupla na frente dele eram simplesmente muito peculiares, seja o cavaleiro que permaneceu totalmente blindado da cabeça aos pés apesar de estar dentro de uma sala ou a senhora com uma cor de cabelo incomum. Havia todos os tipos de raças e poderes transcendentes no continente Cia, resultando em uma variedade diversificada de cores de cabelo. As 4 senhoras com quem Roel tinha relações próximas tinham cores de cabelo diferentes. Mesmo assim, o cabelo rosa era bastante incomum. A cor do cabelo humano mais primitivo era provavelmente preto, ou pelo menos era o que os Ackermans, os ex-governantes da humanidade, afirmavam. Cores vibrantes de cabelo e íris geralmente representavam certas linhagens especiais ou mutações transcendentes incomuns. Tom e Charlotte, por exemplo, sua linhagem High Elf resultou em seu cabelo tomando um tom ruivo brilhante. Apenas a senhora de cabelo rosa já era bastante surpreendente, mas a figura blindada atrás dela era ainda mais chocante. A razão para isso era simples, Roel o reconheceu. Não é o William da festa do protagonista? Roel rapidamente cavou nas dragas de sua memória para obter informações sobre a figura blindada de olhos do cronista. William Cambonite, nascido em Knight Kingdom Pendor, filho adotivo da família real Cambonite de Pendor. Em Eyes of Tesh Chronicler ele se transferiu para a Academia Saint Freya durante o 2º ano. Ele estava em boas relações com o protagonista, Paul Ackerman, e era membro do Request Club também. O que está acontecendo? Por que ele está aqui? Ah, espere um momento. Roel olhou para o William totalmente blindado, seguido pela senhora de cabelo rosa e, finalmente, a aurora rosa brilhando do lado de fora da janela. Então, ele bateu o punho na palma da mão em realização. Ah, ele está aqui para assistir a aurora com a namorada. Knight Kingdom Pendor não está muito longe, embora ainda seja surpreendente que por coincidência nos esbarrássemos aqui. Sabendo que era improvável que a dupla à sua frente fosse hostil, Roel deu um suspiro de alívio. Ele estava prestes a se desculpar e se despedir quando de repente ouviu um eco magnético do capacete da figura blindada. Que surpresa, Roel Ascart. Nunca pensei que acabaríamos nos conhecendo dessa maneira. Essa é a vontade do seu? O corpo de Roel congelou no lugar. Capítulo 359. Um convite abrupto. A aurora rosa brilhou através da janela para lançar seu brilho sobre a senhora de cabelo rosa e a figura de armadura, envolvendo-os em uma iluminação sonhadora. Talvez devido à festividade barulhenta, a briga que estourou na mansão do Duque Eirboer não afetou as outras partes da cidade. Fogos de artifício mágicos ainda estavam acontecendo aqui e ali, sustentando a atmosfera vibrante. No entanto, o ar dentro da sala parecia ter congelado devido às palavras de William. O que está acontecendo? Ele me reconhece? Os olhos dourados de Roel se dilataram em descrença ao ouvir as palavras de William. Isso o fez levantar a guarda contra o último. Era normal para Roel ser capaz de reconhecer William como ele havia jogado olhos do cronista antes, e a aparência deste último era tão única que era impossível ignorá-lo. No entanto, o mesmo não se aplicava vice-versa. Roel não era uma estrela internacional. Ele nunca tinha estado em Knight Kingdom Pendor, e também não tinha nenhuma associação com a família real Cambonita. Era preciso saber que o continente Cia era um mundo não globalizado, desprovido das conveniências da tecnologia da informação moderna, de tal forma que nem mesmo Nora, uma das figuras centrais da igreja da deusa Gênesis, não era conhecida mundialmente. Roel não era mais do que um nobre de terras. Por que William se esforçaria tanto para descobrir como ele era? Sem mencionar seu estado atual. Para ser justo, a Ascart Rose também não era exatamente um ninguém no mundo, então não era impossível alguém se dar ao trabalho de adquirir um retrato dele e lembrá-lo. O único problema era que sua aparência era atualmente a de uma criança de 8 anos. Havia um grupo de pessoas do lado de fora que também o reconheceram com sucesso, apesar de ser seu primeiro encontro, e eram os discípulos da Convocação dos Santos. Roel deu um passo para trás para onde a alma dourada estava espalhada por todo o chão enquanto lançava um olhar penetrante para a dupla à sua frente. William sentiu a cautela por trás dos movimentos de Roel, então falou para esclarecer. Eu devo ter assustado você. Permita-me assegurar-lhe que não pretendo fazer nenhum mal. Roel Ascart, sou seu amigo. Amigo? Isso mesmo. Se sua condição não afetou suas memórias, você deve ser capaz de se lembrar dos avisos que lhe enviamos. Roel ficou chocado ao ouvir essas palavras. Ele se lembrou dos pesadelos que teve durante sua jornada para Eirboer. Observando sua reação, a senhora de cabelo rosa pegou um caderno sobre a mesa e rapidamente escreveu algo com uma pena antes de levantá-lo para mostrar a ele. Corre. Esse era o aviso que ele sempre ouviria perto do fim de seu pesadelo. Ah, foi você quem falou no sonho? Exclamou Roel com espanto. A senhora de cabelo rosa assentiu em resposta. Roel ficou em silêncio, mas seus nervos tensos finalmente afrouxaram um pouco. Assim como ele havia deduzido anteriormente, os avisos estavam de fato informando-o de que a convocação dos santos era depois de sua vida. Era só que ele não esperava que esses avisos fossem enviados do lado de William, com quem ele não teve nenhuma interação. A julgar pelos sinais, deve ser seguro dizer que esses dois são realmente meus aliados, mas por quê? A boa vontade raramente vem sem razão. Às vezes, as pessoas ajudam umas às outras quando é conveniente fazê-lo, mas não tanto. William e os outros pareciam estar do seu lado, mas qual era a razão para isso? Que tipo de segundas intenções eles tinham em mente para ajudar um completo estranho? Roel dirigiu olhares interrogativos para os dois. O William blindado rapidamente captou o rumo e começou a explicar. Meu nome é William Cambonite, um filho adotivo dos Cambonites, a família real de Knight Kingdom Pendor. Esta jovem aqui é minha amiga Teresa. Você deve ter muitas dúvidas em sua mente, mas peço que confie em nós.
Como você, somos os herdeiros de um Antigo Testamento. Herdeiros de um Antigo Testamento? Você está se referindo à Assembleia dos Sábios do Crepúsculo. No momento em que Roel ouviu o nome familiar da organização reverberando na armadura negra, ele sentiu sua mente ficar em branco. Ele mal conseguia esconder o choque em seu rosto. Desde que ele soube da existência da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo, esta foi a primeira vez que ele ouviu esse termo de alguém na era atual. Naturalmente, ele também entendia as implicações disso. Vê vocês todos. Isso mesmo. Nós somos os descendentes dos Sábios do Crepúsculo. Essas palavras de confirmação surpreenderam Roel, mas, ao mesmo tempo, ele também teve a sensação de como esperado. A Assembleia dos Sábios do Crepúsculo era uma organização composta pelos heróis e especialistas em suas respectivas épocas, e as identidades de seus membros eram mantidas altamente confidenciais. Mesmo que a organização já estivesse dissolvida, era improvável que fosse uma destruição completa. Era possível que alguns deles ou seus descendentes ainda estivessem em contato uns com os outros. Ele teve esse pensamento por muito tempo agora, mas ele não foi capaz de encontrar nada apesar de sua investigação contínua na Assembleia dos Sábios do Crepúsculo, deixando-o sem escolha a não ser duvidar de sua própria conjectura. No entanto, William havia verificado seu palpite hoje. O conhecimento de que havia pessoas como ele ainda existentes neste mundo excitava Roel, mas é claro que ele não podia confiar nas palavras de William assim. Ele reprimiu suas emoções e começou a questioná-la. Vocês são descendentes dos Sábios do Crepúsculo? Como você provaria isso? Não são apenas nossos aliados que conhecem esse nome na era atual. Nossos inimigos também. De fato, a convocação dos santos sabe sobre a existência da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo, mas ouso apostar que eles não têm isso. O William de armadura tirou as luvas de metal para revelar uma pulseira enrolada em seu pulso surpreendentemente justo. A pulseira parecia uma joia com um toque de dourado, mas tinha um gradiente de cores que lembrava o âmbar adamantino. Esta é a pulseira radiante que a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo usou para seu procedimento de seleção séculos atrás. Serve ao mesmo propósito que o âmbar adamantino que você usa no pescoço. Você deve ter conseguido entrar em contato com o cronista. Como é esse o caso, você pode facilmente verificar a autenticidade de minhas palavras perguntando a ele. Espere um momento, você conhece o cronista? Eu faço. Recebemos informações há um ano que havia cultos malignos investigando o paradeiro do cronista, então fizemos uma visita a ele para avisá-lo. Acho que você o conheceu depois? De repente, Roel se lembrou do antigo Treant Caid mencionando algo como uma mulher misteriosa fazendo uma visita a ele para avisá-lo. Juntando com o que estava ouvindo agora, a mulher provavelmente era uma das subordinadas de William. A comprovação das evidências dissipou a dúvida de Roel e a atmosfera na sala se afrouxou um pouco. Houve um momento de silêncio antes de William continuar seu discurso. Despertador da casa Ascart, gostaria de assegurar mais uma vez que nossos objetivos estão alinhados. Seu despertar foi uma agradável surpresa para nós. Já faz muito tempo desde que alguém de sua linhagem despertou. Só soubemos de sua existência após sua inscrição na Academia Saint Freya. Quando descobrimos que os cultistas do mal estavam atrás de você, queríamos encontrar uma oportunidade para entrar em contato e protegê-lo. Infelizmente, não conseguimos determinar sua localização, então só podemos tentar retransmitir uma mensagem para você por meio de Teresa. Sua habilidade é um pouco peculiar, então pode ter causado algum inconveniente. Por isso, aceite minhas sinceras desculpas, disse William. Não diga isso. Todos nós podemos ser descendentes dos sábios do crepúsculo, mas você não é obrigado a me oferecer ajuda. Sou grato pela ajuda que você me ofereceu até agora. Dona Teresa, certo? Permita-me agradecer pelos avisos que você me enviou na última quinzena. Roel rapidamente balançou a cabeça com as palavras de William antes de se curvar graciosamente para a senhora de cabelo rosa. Teresa arregalou os olhos surpresa quando sua cabeça ficou verde. Eram 100 pontos de afeição. Ela rapidamente pegou seu caderno e escreveu algumas palavras. Ela ergueu o caderno e curvou-se várias vezes, agitada, parecendo profundamente lisonjeada pelo comentário de Roel. É justo que eu faça isso. Roel sorriu gentilmente com a resposta de Teresa. Ele sentiu uma onda de calor em seu coração. Risadas também reverberaram da armadura grossa de William ao ver sua interação. Parece que vocês dois estão se dando bem. Sim, a generosa assistência de Miss Teresa realmente me ajudou muito. Eu coloquei o Sr. Roel em dificuldades devido à minha incompetência para usar minha habilidade corretamente. Me desculpe por isso. Teresa rapidamente escreveu uma nova linha de palavras em seu caderno e abaixou a cabeça se desculpando. Roel assegurou-lhe que estava tudo bem, mas ao mesmo tempo, de repente, ele pensou em um problema. Ele tinha certeza de ter ouvido a voz de uma jovem no sonho, mas a Teresa da vida real não havia falado uma palavra até agora, optando por se comunicar com ele por escrito. Este poderia ser: Senhorita Teresa, a razão pela qual você não está falando agora pode ser devido aos efeitos colaterais que você sofreu ao transmitir essas mensagens para mim? Perguntou Roel preocupado. No entanto, Teresa rapidamente balançou a cabeça em resposta, e William respondeu a pergunta em seu nome. Roel, você não precisa se preocupar com isso. Teresa é uma poderosa conjuradora da Guilda Stong. Ela evita falar para evitar problemas. Não é devido ao preço de sua habilidade. Eu vejo. Isso é um alívio. Estou bem. Obrigado por sua preocupação. Roel sorriu ao ver aquelas palavras. A atmosfera na sala também finalmente assumiu uma vibração relaxante. William observou a atmosfera harmoniosa entre os dois e ponderou por um momento antes de assentir com determinação, como se tivesse decidido
decidido. Senhor Roel, posso te perguntar uma coisa? É claro. Diga o que pensa, Sir William. Normalmente teríamos esperado um pouco mais antes de abordar este tópico, mas sinto que é um arranjo do destino que nos encontramos aqui. Então, decidi dizer essas palavras com antecedência. William endireitou sua postura já ereta e olhou para Roel com uma atmosfera solene vindo dele. Senhor Roel Ascart, gostaria de convidá-lo a se juntar a nós. Capítulo 360 Ordem da Alvorada. Capítulo 360 Ordem da Alvorada. Na sala, o solene convite de William foi recebido com surpresa por Roel e Teresa. Teresa virou-se para a figura de armadura ao seu lado, sem esperar que ela tivesse dito aquelas palavras. Enquanto isso, Roel olhou para William e piscou os olhos contemplativamente. Ele tinha uma ideia aproximada do que este último estava falando, mas sentiu que havia necessidade de investigar os detalhes. Perdoe-me, mas posso pedir que você esclareça mais? É uma organização fundada pelos descendentes dos sábios do crepúsculo e algumas outras casas isoladas. Nós a chamamos de Ordem da Alvorada. Ordem da Alvorada. Dawn, como depois do crepúsculo? Um nome interessante. Em vez de aceitar o convite imediatamente, Roel avaliou William com seus olhos dourados quando um pensamento surgiu em sua mente. É um pouco abrupto. Roel já via William e os outros como amigos depois de confirmar suas identidades, mas mesmo os familiares há muito perdidos precisariam de alguns dias para se aquecerem após o reencontro. Não fazia nem uma hora desde que os dois se conheceram e eles ainda não tinham construído um relacionamento de confiança mútua. Juntar-se à sua organização de repente era simplesmente. Roel olhou para William com uma expressão conflitante. Teresa também parecia pensar que as ações de William careciam de consideração quando começou a rabiscar algo em seu caderno. O próprio William também percebeu rapidamente que sua pergunta era muito abrupta e ainda não havia fornecido a Roel informações suficientes para tomar uma decisão informada. Então, ele rapidamente completou. Sei que talvez você nunca tenha ouvido falar de nossa organização antes, e isso é de se esperar. A Ordem Dawnbringer não foi estabelecida por muito tempo. Seus membros principais consistem em algumas casas isoladas e os descendentes dos sábios do crepúsculo, e ela busca carregar a tocha da já falecida Assembleia. A Ordem Dawnbringer não aceita qualquer pessoa na organização. Recrutamos principalmente por meio de um sistema de recomendação e há uma série de testes rigorosos para determinar a elegibilidade do indivíduo recomendado. No entanto, o procedimento é simplificado para os descendentes dos sábios do crepúsculo. Como um despertador da casa Ascart, você é elegível para se juntar diretamente à Ordem. Não conseguimos oferecer nenhuma ajuda significativa desta vez, então, falando honestamente, pretendíamos deixar essa conversa para um momento mais apropriado no futuro. No entanto, você apareceu bem na nossa frente por alguma coincidência. Pessoalmente, acredito que esta é a corda do destino no trabalho, e é por isso que queria pedir sua opinião sobre esse assunto, explicou William. Roel só conseguiu sorrir amargamente depois de ouvir a verdade. Ele sabia que não foi o destino, mas o efeito do trigo abençoado que o trouxe aqui. Pode parecer coincidência, mas esse encontro foi inevitável devido à barreira ao redor da sala. Pelos padrões de Roel, os únicos que de repente conseguiriam alguém para se juntar à sua organização em sua primeira reunião eram de MLMS ou algum culto estranho. Dada a sua personalidade meticulosa, não havia como aceitar tal oferta, ou pelo menos adiaria a decisão. No entanto, era um fato que ele tinha acabado de ser salvo por sua barreira, e o aviso de Teresa tinha sido útil para alertá-lo sobre o perigo também. Então, ele tinha que ser discreto e educado sobre isso. Como devo proceder? Enquanto Roel estava absorto em pensamentos, Teresa e William começaram a se envolver em uma intensa discussão, aparentemente nutrindo pensamentos diferentes sobre esse convite. Foi também então que os gritos começaram a soar à distância. Roel, senhor do feudo! As vozes chamando por Roel ficaram cada vez mais numerosas, tirando o trio da sala do que quer que estivessem fazendo. Roel olhou rapidamente pela janela, surpreso com a rapidez com que a batalha havia terminado. O bando mercenário liderado pelo Duque de Airboer deve ter dado a eles uma liderança decisiva na batalha. Isso deu a Roel uma ideia para resolver essa situação embaraçosa em que estava. Sir William, meus amigos estão me procurando agora. Vou ter que sair para tranquilizá-los da minha segurança. Se você não estiver muito ocupado no momento, gostaria de sair comigo? Estou extremamente interessado na Ordem Dawnbringer que você mencionou, mas como o feudo procurador do feudo Ascart, temo que não possa tomar tais decisões por capricho. Seria útil se pudéssemos ter mais discussões sobre este assunto. O que você disse? Roel achou que sua desculpa para ganhar algum tempo para ele pensar sobre o assunto era boa, mas para sua surpresa, William ficou em silêncio ao ouvir suas palavras. O que há de errado? Eu disse algo errado? Sentindo a atmosfera bizarra, Roel piscou os olhos confuso, sem saber o que havia dito de errado. Enquanto ele estava se sentindo confuso, Teresa rabiscou algo em seu bloco de notas e levantou-se desculpando. Desculpe. Não queremos nos envolver demais com o resto do mundo. O que isso significa? Roel não pôde deixar de se perguntar o que aquelas palavras significavam. William soltou um suspiro antes de esclarecer a situação. Senhor Roel, eu entendo o que você está dizendo. Sinto muito, mas não podemos confiar em seus camaradas por vários motivos. Incapaz de confiar em meus camaradas. Você está se referindo a Nora e os outros? Isso mesmo. A resposta firme de William deixou Roel sem palavras. Eu deixei minha empolgação tomar conta de mim mais cedo. É de se esperar que meu convite abrupto o coloque em uma situação difícil.
Peço-lhe que o trate como se eu não tivesse dito nada. No entanto, você não precisa se preocupar. Devemos ser capazes de nos encontrar em breve. Vamos nos despedir por enquanto. Até então, disse William enquanto se curvava ligeiramente. Antes que Roel pudesse responder, colocou uma das mãos no ombro de Teresa. Teresa acenou com a mão para Roel antes de falar pela primeira vez desde o encontro. Teleporte. Espere um momento, você. Houve uma forte pulsação de mana seguindo sua voz melodiosa e uma magia espacial começou a se manifestar na sala. As palavras de Roel pararam quando ele arregalou os olhos em choque. A magia espacial é uma das magias mais raras e difíceis do continente Cia, mas Teresa conseguiu ativá-la com uma única palavra. Como isso é possível? Enquanto Roel lutava para compreender o que estava acontecendo, uma luz brilhante de repente brilhou da magia espacial, forçando-o a colocar rapidamente os braços sobre os olhos para protegê-lo da luz ofuscante. Ele só baixou os braços lentamente alguns segundos depois que a luz se apagou. A essa altura, William e Teresa já não estavam à vista.